O quanto tem de você naquilo que você faz? Pensar nessa resposta pode direcionar essa nossa conversa para aspectos da nossa vida onde nós reagimos, a maior parte das vezes, de forma automática e com pouca intensidade. Pode ser também que você, ao pensar nessa resposta, você se perceba como se você tivesse descolado, como se você tivesse distante ou se distanciado no prazer simples do dia a dia. O que eu estou falando? Eu estou falando de rotina, falando de afazeres diários. Eu estou falando eu e do meu dia a dia. É esse simples que, muitas vezes, até pelo cansaço do dia a dia, até por situações decorrentes, por aquelas que vão surgindo, esse prazer, essa leveza, ela vai se diluindo, vai se pulverizando, de repente você se vê funcional, você se vê fazendo, mas o sentido ele se perde no meio disso tudo. Se você já se interessou por esse assunto, eu vou pedir para que você fique comigo até o final. Meu nome é Michelle Sbai, sou psicanalista clínica. E vou pedir para que você também já se inscreva, já ative as notificações, assim você fica por dentro de todos os vídeos que semanalmente nós vamos colocando aqui nesse canal. É claro que quando falamos de rotina, de dia a dia, a gente não faz só aquilo que a gente gosta, a gente faz aquilo que precisa ser feito, né? No mundo dos adultos, dos maduros, a gente não acorda só para fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. A gente consegue linkar os dois quando dá. E quando não dá, a gente vai lá e faz aquilo que precisa ser feito. Mas eu quero te lembrar que a vida ela não é só isso. Ela não se resume nisso. Que a gente também pode fazer escolhas com intencionalidade. A gente pode encontrar caminhos para trazer um pouco mais de leveza. A gente pode desenvolver habilidades que nos conectam com a nossa essência. E você vai perceber ao longo desse vídeo que não é só sobre o grande, sobre grandes mudanças, mas sim nas pequenas mudanças. São nelas, nos pequenos do dia a dia, que a gente se embaraça e quando a gente percebe nossa alegria, o nosso prazer, ele se esvai. E aí é quase que um fato, a gente entra no automático. E aí o que é esse automático? A gente vira funcional. Você faz o que você faz todos os dias, produz, mas falta o quê? Falta leveza. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A psicanálise, ela vai chamar isso de reformulação da experiência discursiva, onde, através disso, nós somos capazes de modular e fazer novas escolhas, novas pequenas e novas grandes escolhas. Isso nos permite reformular esse traçado junto com a nossa percepção de identificar, de encontrar esses atalhos que passam pelo contentamento. E aí a gente consegue perceber se nesse momento da vida, né, nesse momento a gente não está estacionado. E aí eu te pergunto, você sabe o que é estar estacionado? É muito importante você perceber o que é esse estado estacionado. E aí eu vou trazer essa ilustração, porque é realmente como um carro estacionado, parou no meio do percurso. Ele continua o percurso, mas naquele momento ele está parado. E o que é esse estar parado, estar estacionado? É quando eu me mantenho funcional, eu me mantenho fazendo, eu me mantenho produzindo, mas quando eu vou olhar bem, eu perdi o brilho, eu estou sem o vício. Eu já não consigo mais namorar minha vida. E aqui eu não estou dizendo que a gente precise gostar de tudo aquilo que a gente faz. Eu também não estou dizendo que a gente precisa, às vezes, se sacrificar ou sacrificar as nossas escolhas o tempo todo. Não estou dizendo isso. Mas aquela leveza, aquela alegria, de repente eu já não estou sorrindo mais, eu passo um dia inteiro, eu não dou uma risada, eu passo o dia inteiro, eu não sinto uma alegria, eu não consigo perceber o meu dia, eu acordo, faço, quando eu vejo, a hora já passou, já estou no final, e aí eu entro nesse mesmo looping, no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, eu deixei de namorar a minha vida, como se eu tivesse me deixado ali, e realmente, e aí entra a comparação com o carro estacionado. Ele continuou, ele está no percurso, ele está ativo, ele não parou definitivamente, mas ele está ali estacionado. Esse estar fixado é o mesmo que estar cimentado, parado, paralisado. Ele se esforça muito, ele faz muito, mas não sai do lugar. Não vai nem para frente nem para trás. Não vai, não volta. Então, de repente você pode se ver nesse momento. De repente você pode identificar alguém que você ama, o que você gosta, passando por esse momento. É um momento que
Todos nós estamos sujeitos. Às vezes acontece assim. E aí, como é que eu saio dele? Como é que eu me percebo? A primeira coisa é identificar. Então, se você se percebeu estacionando, ou se você já se percebeu estacionado, então continua aqui comigo. Então, tá engrenado nisso, tá emaranhado nisso. A psicanálise ela propõe 3 caminhos. E o primeiro caminho é quando a gente consegue negociar com o próprio desejo. De tudo que você faz, quais são as atividades que te causam mais estresse, que te desgastam, que você já, se você pudesse, você tiraria hoje, mas você não pode tirar assim de uma vez, por causa das consequências. Afinal, as consequências elas são suas, né? Talvez você tenha que negociar isso. Você vai negociar com quem? Você vai negociar com o seu desejo, com as suas vontades, com aquilo que tem valor para você. A gente está falando aqui do quê? De alguma situação que acontece na sua família. De repente você está fazendo um curso e você percebeu que aquele curso é importante, mas não é o que você gostaria de fazer. Você até gosta do curso, mas ouvir aquele professor, chegar em casa cansado e ter que estudar, às vezes, uma aula que não é interessante, talvez você já não esteja vendo mais sentido nisso, talvez a gente esteja falando do seu trabalho, talvez você esteja passando por uma enfermidade, por algo grave, que ou você ou alguém que você ama, que você convive, esteja passando. Talvez alguma decepção, não sei o que pode ser, mas é um momento que você vai ter que negociar, e para negociar com seu desejo, você vai precisar se ouvir. O que está latente? Ou o que às vezes está escondido lá dentro? Para que você se ouça, você vai precisar deixar de lado as críticas, você vai precisar soltar as expectativas do outro. O que você vai precisar fazer para que você consiga negociar com o teu desejo, com a tua vontade, com aquilo que te motivou lá atrás a fazer o que você está fazendo hoje? O que você vai ceder? Você está entendendo que essa rigidez, ela vai precisar ser mais maleável? Eu vou ter que fazer alguns contornos, vai ser necessário promover aí algumas mudanças, mas isso não é possível se você não parar para se ouvir. Então lembre-se que negociar com o seu desejo é negociar com você mesmo, é ter uma conversa franca com você, onde você vai precisar firmar alguns compromissos, de repente, de não se anular mais, de não ter que viver a expectativa do outro em detrimento da sua. Você vai precisar trazer um pouco de sentido e o caminho vai ser aquilo que você gosta e tentar trazer um pouco do que você gosta para aquilo que você precisa fazer e achar esse equilíbrio. Então, esse é o primeiro ponto. Parece difícil, parece complicado, mas conforme você vai fazendo, você vai percebendo que não é. O segundo caminho proposto pela psicanálise é a sublimação. Sublimação é uma palavra até bonita, mas parece difícil de entender e você vai perceber que não é. É você transformar o caos interno em arte, em novos projetos. Você se ouviu, você percebeu, você validou aquilo que para você é importante. Lembre que não é o outro, é você. Agora você vai pegar isso que você tem e vai encontrar esses atalhos, esses caminhos para que você consiga transformar algo que aparentemente é ruim em algo bom. Algo bom para quem? Para você mesmo. Sabe aquela pessoa que tem muita timidez, que não consegue se expressar muito bem e de repente começa a fazer uma aula de dança, por exemplo, onde ela vai precisar se soltar, se movimentar, interagir com outras pessoas, ela descobre que aquilo é algo maravilhoso? Ou aquela pessoa que sente muita tristeza, muita angústia, e aí ela encontrou um caminho se expressando através da escrita, e hoje é autora de livros, inclusive que eu e você, a gente pode ler. Se você for buscar a história, você pode encontrar algo parecido, a história do autor. É aquela pessoa que tem dificuldade, não gosta de fazer exercícios físicos, e aí encontrou um caminho através da natação, da hidroginástica, e aí encontra ali um grupo de amigos que vai estimular, que vai incentivar, e de repente a pessoa se vê fazendo isso e muda o sentido da vida. É a mesma coisa quando você percebe que aquela pessoa que morou anos na favela, nasceu, viveu, cresceu na favela e hoje constrói casas. Então, da onde que sai essa motivação? É justamente da dor, essa sublimação. Eu pego aquilo que é a minha dor, aquilo que é a minha dificuldade, encontro sentido nela, uma forma de me ajudar e ainda ajudar outras pessoas. Eu pego aquilo que pode ser o meu problema e transformo num projeto de vida. Eu pego aquilo que é o meu caos interno
e transformo em algo bom, que ainda pode causar impacto nas outras pessoas. Eu não estou falando de coisas grandes, mas o pequeno. Isso pode fazer muito por mim e por você. Essa ideia, esse entendimento, pesquise sobre isso, busque informação e comece hoje. E o terceiro e último caminho que a psicanálise ela propõe é exatamente encontrar brechas na nossa rotina que nos possibilite essa mudança, essas mudanças. Então, de repente, eu estou olhando para coisas que até são difíceis de fazer, mas eu quero chamar sua atenção para coisas simples, pequenas. O que você pode fazer hoje? O que a tua rotina te permite fazer? Quais são os caminhos? Quais são as possibilidades que às vezes estão até na sua frente, que você só está precisando ir lá e pegar, ir lá e tocar, ir lá e trazer para você, que vão possibilitar essa mudança. O que hoje tornaria a sua vida e a sua rotina um pouco mais leve? Será que você não vai precisar sair do ciclo de amizades que de repente está te deixando mais down, mais para baixo? Essas conversas, não sei. Será que você voltar para suas atividades religiosas? Será que você vai precisar criar uma rotina dentro da tua casa que possibilite você se conectar mais com a sua família, às vezes ter que abrir mão de algumas coisas para que você esteja em casa, para que você mude o ambiente da sua casa, não sei, o que possibilita, o que vai te trazer mais leveza, que vai te ajudar. Então você vai precisar olhar para alguns pontos da sua vida e entender o que está pesado nesse momento para que você tire e substitua, porque a leveza não vai vir do nada, ela vai vir com trabalho, com dedicação sua, com a sua percepção. Você vai precisar se atentar para ela. Então, esse é um ponto. Então, vamos transformar essa angústia em discurso? Vamos começar a nomear aquilo que sentimos, aquilo que você sente? Vamos começar a dar nome? Ao invés da gente fugir, querer esquecer, deixar para depois, que tal começar agora? O que você está sentindo? Como que você vai dormir todos os dias? Como que você acorda todos os dias? Comece a dar nome. A tua angústia ela pode ter um nome e às vezes vai sair com uma palavra engasgada, sabe? Aquela palavra até um pouco difícil de identificar num primeiro momento, mas ela vai sair. Ela precisa de lugar para sair, ela precisa desse espaço para sair. E você, de forma intencional, consegue ali se acolher e entender este momento que você está enfrentando. E aí, outra coisa, comece essa energia que estava estacionada junto, né, com você, comece a colocar ela em movimento. Comece a voltar essa energia, a direcionar essa energia para algo criativo, para algo que pode trazer cor para os seus dias, para algo que pode trazer uma motivação no seu trabalho, para algo que pode fazer a diferença na sua alimentação, por exemplo. Pense algo criativo. Essa criatividade que talvez você vá precisar buscar, ela vai fazer a diferença, ela vai trazer o tempero que falta. E por último, eu gosto muito dessas palavras, são valores e senso de propósito. Então, o que te irrita hoje? O que quando você pensa, se você pudesse, você passaria para alguém fazer, que não fosse você? É justamente isso. Pode ser justamente isso que está te empacando. Identificou o que é? Não dá para fugir, não dá para transferir para outra pessoa e também não dá para deixar de fazer, né? Não é simplesmente parar no tempo e deixar lá. Então, o que você faz? Busque uma forma de trazer propósito para aquilo e traga aquilo que é importante para você, aquilo que é de valor naquilo. Você percebe que antes era um descolamento e você está, de alguma forma, trazendo de volta, está unindo. Você tirou essa divisão, você trouxe, agrupou, integrou. É isso. E para concluir, nós somos adultos, não dá para transferir, não dá para passar para outra pessoa. Tem coisas que é só você e você vai fazer por você mesmo. Então, sorria para a vida sorrir de novo para você. Você sorrindo ou não, você vai precisar passar e enfrentar tudo que você precisa. Então, por que não colocar o sorriso? Ah, mas eu preciso, mas o sorriso, mas eu não estou tão feliz. Não, sorria para a vida e a vida vai sorrir para você, de alguma forma. Não estou falando para esconder os problemas, para deixar de lado, para jogar ele debaixo dos tapetes. Não, mas não precisa ser tão rígido.
Eu tenho certeza que se você procurar aí motivos para que você fique bem, que te façam lembrar da vida que você tem hoje, que lá atrás talvez você tenha desejado a vida que você tem hoje, e isso pode trazer para você esse gostinho. Então direciona os teus pensamentos, pensa naquilo que você tem de bom. O que que você tem de bom? Pegou um trânsito, você sabe que todos os dias você vai pegar aquele trânsito, aquilo é desgastante. Poxa, você tem o seu carro. Cante no trânsito, coloque música, vá ouvindo. Então, percebeu que aquele cliente chato que você vai precisar enfrentar no dia seguinte, poxa, você tem um cliente. Entenda que é só um cliente, chama ele para tomar um café. Claro que às vezes não vai ser possível, mas pense, traga essa leveza para o seu dia a dia. Esse é o caminho do contentamento. É você colocar mais de você naquilo que você faz, para que fique bom para você mesmo. Encontre brechas na sua rotina. Talvez você vai precisar mudar o seu tom de cabelo, talvez você vai trazer um look mais colorido, talvez você vai trazer um pouco mais de cheiro, vai se perfumar. Talvez você vai mudar a maneira de falar, talvez você vai mudar as pessoas com quem você fale, talvez você vai mudar as paredes da sua casa. O que que você vai fazer para trazer essas mudanças que você tanto precisa? Então aqui é uma provocação para que você busque esse seu lado mais criativo, para que você se conecte novamente com aquilo que você faz, para que aquilo que você faz passe a ter mais sentido e para que você coloque um pouco mais de você, leve um pouco mais de intensidade para aquilo que você faz diariamente. E assim, ir retomando esse prazer no simples, esse prazer no dia a dia, sem comparar sua vida com outra pessoa, mas olhando para a sua vida, para aquilo que você tem, para aquilo que você construiu e para aquilo que você está enfrentando. É claro que não é fácil, não é tão simples, mas você vai precisar começar. Então encontre brechas na sua rotina, siga em paz e siga feliz. E alegria também é uma decisão, né? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já peço para que você compartilhe com alguém, isso ajuda a divulgar o canal. E também não esqueça de me seguir para mais. Até o próximo vídeo.